Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos livros do século XIX para entender como a literatura alemã se transformou num verdadeiro campo de batalha. Um lugar onde a identidade judaico-alemã foi, disputada, definida e defendida, página por página. E para entender essa história toda, a gente precisa começar com uma pergunta. Uma pergunta que, na verdade, assombrou a sociedade alemã por décadas e que moldou a política, a cultura e, claro, a literatura da época. Essa era a chamada Judenfrage, ou a questão judaica. E olha, para a gente entender isso direito, é fundamental sacar que esse termo não surgiu da comunidade judaica, não. Ele foi criado pela cultura dominante. Era a forma deles de enquadrar o debate, sobre como integrar um grupo que eles viam como o outro. E só isso já diz muito sobre a relação de poder que existia ali, né? E aqui está o pulo do gato. A literatura não foi só um espelho passivo do que estava acontecendo. Pelo contrário, os romances, as peças de teatro, os poemas, eles viraram verdadeiros laboratórios de ideias, espaços onde os autores podiam explorar soluções, cutucar as feridas e imaginar futuros possíveis para essa identidade judaica na Alemanha. Para começar, vamos fundo no principal conflito daquela era, a questão da identidade em si e como ela era retratada. Mas como é que essa briga por identidade acontecia nas páginas dos livros? A resposta está na arma mais poderosa da literatura, a representação, que vinha na forma de retratos e, muitas vezes, de estereótipos. Agora, o que a gente vê aqui é fascinante. É uma divisão muito clara entre o Fremdbild, que seria a imagem do outro, e o Selbstbild, a imagem de si mesmo. De um lado, você tinha autores não-judeus, como Gustav Freytag e Wilhelm Haber, que criavam personagens judeus cheios de estereótipos, o estrangeiro, o cara interesseiro, ou então a vítima indefesa. O objetivo ali era definir o que era ser judeu, só que de fora para dentro, e quase sempre de um jeito preconceituoso. Do outro lado, estavam os autores judeus, como Leopold Kompert e suas Histórias do Gueto. Eles usaram a literatura para lutar contra essa visão, para criar o Selbstbild. Eles mostravam a riqueza, a complexidade e a humanidade das suas próprias comunidades. Era um jeito de dizer, não, peraí, a nossa história a gente mesmo conta. E essa citação de O Pastor Faminto, do Rabi, mostra bem a crueldade desse Fremdbild. A cena descreve um jovem judeu sendo cercado e humilhado publicamente. Isso não era só um detalhe da história, não. Era um reflexo muito duro dos preconceitos da sociedade que acabavam imortalizados ali, na literatura. Essa tensão constante entre o que viam de fora e o que era a realidade interna nos leva a uma das metáforas mais potentes da época para esse conflito todo. A máscara do marrano. Então, o termo marrano vem lá da história da Espanha e de Portugal. Eram judeus que, sob uma pressão absurda, se convertiam ao cristianismo, mas em segredo continuavam com a sua fé e as suas tradições. Viviam basicamente uma vida dupla, com uma máscara em público para esconder a identidade privada. E aí entra o genial escritor Heinrich Heine, que também era uma figura super complexa, que se converteu ao cristianismo. Ele olhou para a figura do marrano e viu ali o símbolo perfeito do judeu moderno da sua época. Alguém que vivia dividido entre a cultura da maioria, que ele precisava navegar, e a herança que carregava por dentro. E essa fala da peça dele, Almansor, captura essa ideia de um jeito inesquecível. A aparência externa, o chapéu e o casaco, símbolos da sociedade alemã, não consegue apagar a identidade interna, o turbante que ele usa no peito. É uma declaração muito forte sobre como a identidade persiste, mesmo debaixo da máscara da assimilação. Mas o Heine não era nenhum otimista. A peça dele termina em tragédia. E o ponto aqui é esse, ele não estava dando uma resposta fácil. Pelo contrário, ele usou o palco para mostrar que esse dilema de ter uma identidade partida era, para muita gente, uma coisa sem solução e muito dolorosa. E se esse conflito interno era um tema tão forte, os autores geralmente exploravam essa tensão através de uma figura bem específica, que acabou virando o centro do debate literário, a mulher judia. Na literatura da época, a mulher judia quase sempre aparecia de duas formas totalmente opostas. De um lado, tinha a Belle Juive, a bela judia. Ela era exótica, sedutora, e a beleza dela era tipo um bilhete de entrada de 2 gumes na sociedade cristã. Representava tanto a chance de se misturar, de assimilar, quanto a ameaça que isso significava para a ordem social. E do outro lado, tinha a guardiã. Essa figura era o pilar da família, a pessoa que preservava a fé, as tradições. Ela criava um santuário em casa que garantia que a cultura judaica continuasse viva, mesmo com toda a pressão do mundo lá fora. Então, a personagem feminina virou o jeito que os autores encontraram para explorar a grande questão.
Qual seria, afinal, o futuro da identidade judaica? Seria pela assimilação, com todos os seus perigos e promessas, representada pela sedutora, ou seria pela preservação da tradição, defendida pela guardiã? Com todas essas tensões e representações rolando, para onde essa jornada literária toda levou? Bom, nossa última parte explora os vários caminhos que foram imaginados numa história que, de certa forma, parece não ter um ponto final. Ao longo do século, a literatura foi testando todos os caminhos possíveis, sabe? Alguns livros defendiam a assimilação total. Outros, como as histórias do gueto, idealizavam a preservação da tradição a todo custo. Um pouco mais tarde, com o sionismo ganhando força, a literatura começou a imaginar um futuro em uma pátria judaica. E, por fim, veio a visão mais moderna de todas, a de que a identidade não é uma coisa ou outra, mas algo complexo, cheio de pedaços e que está sempre sendo negociado. E depois de tudo isso, de toda essa exploração, qual foi a grande resposta? A verdade? Não teve uma. A literatura não chegou com uma solução única e definitiva para a questão judaica. E é aqui que está o verdadeiro valor dessa literatura toda. A importância dela não foi ter encontrado a resposta, mas sim ter documentado a busca. Ela nos deixou um registro incrivelmente rico e humano da luta por identidade, da dor de não se sentir parte e da busca complexa e sem fim por um lugar no mundo. Isso tudo nos deixa com uma provocação final. Pensa só. Se a literatura do século XIX era esse espelho que refletia todas as angústias da sociedade sobre identidade e pertencimento, quais são as perguntas que a nossa literatura, os nossos filmes, as nossas séries estão fazendo sobre quem a gente é hoje?